Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abia Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Estou compartilhando aqui com vocês uma carta em apoio à aldeia Tecorral, do povo Guajajara, da qual faz parte a ministra Sônia Guajajara, hoje ministra dos povos indígenas, né, do Ministério dos Povos Indígenas, né? É, já faz uns 2, 3 meses que eu venho seguindo o caso desse lugar que se encontra na região noroeste de Brasília, né? Hoje cotizado, né, um dos territórios dentro do âmbito das empreiteiras, das construtoras, né, um dos metros quadrados mais caros do Distrito Federal, de Brasília. Né? É uma longa história que eu penso amanhã, se possível, relatar para vocês como começou a questão fundiária e imobiliária, né? A questão fundiária urbana, né, dentro do Distrito Federal, que não é um problema atual apenas, sino também um problema que se alastra através ou no decurso da história do Brasil, principalmente desde finais do século XIX e todo o percurso do século XX, até inclusive quando da construção da cidade de Brasília, que como muitos de vocês já devem saber, é, a cidade foi construída com mão de obra semi-escrava, né, dos mal denominados retirantes do Nordeste, né, e acabou alavancando o que hoje nós conhecemos como a capital do Brasil, que era um projeto que já vinha desde os anos 40 em adiante e que se fez em concreto nos anos 60, durante a presidência de Juscelino Kubitschek. Né? Hoje nós estamos vivendo esse ano, a partir do mês de abril desse ano, existe nessa região, perto do Lago de Paranoá, aliás, é uma área de preservação ambiental, né? E existe uma empreiteira, uma construtora chamada TerraCap, que está querendo, inclusive, retirar todas as famílias desse santuário, que ali é um santuário, né? O santuário sagrado dos pajés na região do Distrito Federal. O mais interessante desse, desse dilema, dessa problemática, é que isso está se dando dentro do Distrito Federal, quer dizer, a menos de 20 quilômetros da esplanada dos ministérios. E é emblemático isso que está acontecendo aí, porque é a problemática do Brasil e da América do Sul, né? Muitas das pessoas estão hoje, inclusive nos meios, nas mídias, inclusive das denominadas mídias progressistas, falando muito do que está acontecendo na Palestina. Obviamente, o canal aqui e a maior parte, acredito eu, que a maior parte dos seguidores, dos inscritos, inscritas do canal, estão apoiando o povo palestino. Só que tem um detalhe: o que está acontecendo lá em Gaza é apenas uma vitrine pedagógica do que está acontecendo em muitos lugares do planeta, incluindo aqui no Brasil, que é uma das situações mais gravíssimas na América do Sul, em termos de terra, território e territorialidade, ou seja, estamos lidando com questões ligadas ao solo, os recursos, né, os mal denominados recursos, né, antevendo também, inclusive eu estou escrevendo um texto sobre o mestre filósofo, professor Henrique do Céu, que faleceu no dia 5 de novembro, e aqui num dos textos eu coloco um aforismo do pensador Anthony Giddens, né? E onde ele retrata aqui, por exemplo, ele diz, né, num dos seus escritos, né, não é a crise do capitalismo como modo racional de gerenciamento econômico que acabou por dominar a nossa era.
é, sem dúvida, a crise ecológica em torno da qual muitas tensões, mas também muitas possibilidades estão hoje agrupadas. A crise ecológica é a crise de uma modernidade danificada, né? E aqui embaixo, né, recursos não são naturais, nunca foram e nunca serão, seguindo, inclusive, o pensamento do Rafestan, né, que é o pensador dos territórios, né, aquele que pensa o conceito de território. E essa situação está se dando hoje ali em Brasília, lá em Brasília. Inclusive, eu estou por viajar, talvez, nessas próximas semanas, para ver lá em campo o que está acontecendo. E aqui tem a carta, que, inclusive, o canal assinou também, né, mediante consulta às pessoas, né, porque eu acredito que já é hora da população começar a soltar sua voz. Não é porque o governo atual, né, tendo o presidente Lula, é que a gente vai ter de ficar calado. Existimos muitos comunicadores, comunicadoras que já estão vendo que o novo governo não está trazendo a satisfação na maioria das pessoas, inclusive do povo trabalhador, ou mal ainda denominado trabalhador, que é um povo que realmente sustenta essa maquinária enorme, né, do poder político e jurídico na nação e que, de alguma forma, sempre vai afetar o relacionamento com os outros estados nacionais aqui na América do Sul, principalmente quando se trata da Amazônia, né? E essa carta surge justamente porque o que está acontecendo ali, perto do Palácio do Planalto, ao lado praticamente do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, até talvez do próprio INCRA e de todas as outras instituições e órgãos atrelados a essa política institucional, né, é uma situação relevante que causa, ao mesmo tempo, constrangimento e também uma certa ironia, né? Hoje mesmo, inclusive, eu vou fazer uma repostagem depois, num outro vídeo, sobre a questão Yanomami, que está acontecendo nesse momento, lá nas regiões ali, no território do povo Yanomami, lá em Roraima, né? Que continua a mesma problemática que durante o governo de Bolsonaro. Então, não se trata mais de uma questão de se estamos lidando com a esquerda versus direita, é uma situação emergencial, é uma pauta humanitária, onde estão envolvidas várias questões, como, por exemplo, a questão das águas, dos recursos hídricos, energéticos, a questão alimentar, né? Só que isso é lá em Roraima. Mas saber que está acontecendo algo tenebroso ali, a menos de 20 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, dentro do município de Brasília, por falar assim, lá, ali, pessoal. Olha, que impressionante. E aí, esses dias, inclusive, eu faço parte do grupo de apoio da resistência indígena no DF, e em torno, né, onde tem parentes Guajajara, mas também tem Funion, tem parentes Bororô, tem vários povos que estão ali porque eles, durante o decurso da história no século XX, eles foram retirados dos seus lugares de origem para trabalhar na construção da cidade de Brasília e logo após a finalização dessa construção, foi todo mundo espichado e jogado para longe desse miolo, né, dessa classe abastada que está ocupando ainda as vastas regiões do Cerrado, né? E eu vou ler aqui para vocês a carta para quem não tem condições de leitura, pelo menos eu vou fazer a leitura dessa carta, né? E ela diz o seguinte, né? Carta em apoio à resistência indígena do Distrito Federal, aldeia Tecorral, Guajajara. Essa aldeia está dentro daquele santuário que é a Terra Cap, o governo do ibanês bolsonarista quer tirar essas pessoas daí porque ele faz parte das máfias das construtoras e das imobiliárias. E aqui eu vou fazer um parênteses mais uma vez.
A questão fundiária, a questão agrária, elas estão intimamente ligadas às questões fundiárias dentro dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque os grandes latifundiários, eles estão, como se diz hoje na linguagem tecnológica, eles estão linkados com os grandes grupos econômicos que detêm a posse e a propriedade das terras. Quer dizer, que os fazendeiros, por exemplo, ali do estado de Goiás, eles estão também intimamente ligados com as máfias das empreiteiras, porque é uma máfia, a gente tem que falar, tem que dar nome aos bois, né? A carta começa assim, ó, manifestamos através desta carta aberta nosso total apoio à aldeia indígena Tecorral, Guajajara e aos povos indígenas que vivem no setor noroeste do Distrito Federal, em sua resistência aos avanços da cidade sobre os territórios e demais nações que ali se estabeleceram. Nós, os parentes da Tecorral, pelo qual temos maior proximidade, sobrevivem desde 2008 sem o amparo de qualquer instituição pública, resistindo aos avanços das empreiteiras, lutando por sua assistência e por melhorias a menos de 20 minutos da esplanada dos ministérios. Contudo, cerca de 30 dias atrás, receberam uma ordem de despejo do Ministério Público Federal, que, dada a complexidade do caso, foi adiada por mais 20 dias. Agora, as nações indígenas presentes no território aguardam que a ordem seja revertida para que continuem com a luta por demarcação e reivindicações desassistidas. Nossos parentes e parceiros de luta precisam de nossa solidariedade e apoio mútuo. Por isso, manifestamos aqui, através desta carta, para que haja reconhecimento da terra indígena do Bananal e das etnias e nações que integram esse território. Exigimos também a preservação e manutenção da biodiversidade de todo o Cerrado e também que o direito à cultura e cosmovisões indígenas, saúde e educação diferenciada, assim como os direitos básicos à água, eletricidade e saneamento básico aos povos, não sejam mais negligenciados por quem quer que ocupe o poder. Vou fazer mais um parêntese aqui, né, que um dos problemas que os parentes já vinham reivindicando há muito tempo é exatamente a falta de políticas públicas onde eles estão. Por quê? Porque eles estão espichados, eles estão sendo esquecidos pelo próprio poder público de Brasília, através de quê? Do não gerenciamento das necessidades básicas, primárias, né? Eletricidade, água potável, saneamento básico, enfim, não chega neles, né? Seguindo aqui, é preciso encontrar uma solução para estes ataques e descasos causados pelo invasor, império e agora o Estado brasileiro e seus governos, muitas vezes alheios às demandas territoriais. Demarcação já. Assim, nesta carta, o coletivo COAP, né, que é o coletivo que é, é um dos coletivos que contribui com a luta dos povos indígenas em contexto urbano nas regiões do sudeste do país, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente, né? Então, pessoal, eu estou colocando essa carta aqui, inclusive na descrição do vídeo vai ficar o endereço do Instagram da Coap, onde estão inclusive todos os coletivos que estão assinando essa carta, e o canal aqui publicamente já faz também seu posicionamento em favor dos parentes do Tecorral, né, do Santuário dos Pajés, que inclusive é um dos santuários mais conhecidos fora dos limites do Brasil. Na Colômbia é conhecido, em Cuba é conhecido, na Argentina já é conhecido, né? Parece que só não é conhecido aqui dentro, mas eu já tinha ouvido falar há muitos anos sobre esse santuário. E eu vou também concatenar a ideia de que santuário é uma figura jurídica ou é uma figura que ingressa no mundo jurídico como figura jurídica que não tem o apelo religioso. Santuário é aquele lugar
onde a mata está preservada, onde culturas tradicionais está preservada, onde existe um modelo de subsistência natural, onde os parentes plantam, cuidam das nascentes, das águas, dos mananciais, e que ali em volta da região do Lago Paranoá tem muitos desses, digamos, mal denominados recursos naturais, mas que são recursos para a sobrevivência, a subsistência, as condições de reprodução da vida. Ali tem pássaros, tem flora e fauna, de modo geral, falando assim, que ainda de algum modo está sendo preservada a partir do desmatamento do cerrado, que começa com maior força a partir dos anos 1950. Eu tenho uma vasta literatura, eu tenho estudado bastante esses últimos dias sobre esse caso, trazendo dentro do bojo histórico as causas dessas problemáticas, desses impasses que nesse momento os parentes estão sofrendo ali. Lá tem crianças, tem idosos, tem pessoas com discapacidade, e do lado deles tem os catadores, as catadoras, que já me parece que foram retirados pelo governo do Distrito Federal. Um governo fascista, um governo reacionário, um governo realmente nefasto, horroroso, e copiando um pouquinho a fala do Eduardo Bueno, são vomitativos mesmo, são asquerosos, né? São pessoas da mais baixa estofa, que não dá mesmo para dar sequer um segundo de liberdade para eles continuarem, porque a finalidade deles é tomar os territórios dos povos indígenas para a especulação imobiliária, especulação feita a partir dos pressupostos políticos do governo federal, do governo do Distrito Federal. Entretanto, aqui vale também colocar pontos nos is, porque se o próprio governo do Distrito Federal está agindo desta maneira, imaginem-se então o que está acontecendo em outras regiões do país, inclusive já bastante informadas devem estar as pessoas sobre os tenebrosos incêndios criminosos, que inclusive eu fiquei sabendo hoje que aquele cara da Capivara Filô, né, o cara lá da capivara, que diz que tem uma capivara em casa como bicho de estimação, né, é um dos causantes dos grandes incêndios que estão acontecendo em vastas regiões da Amazônia e que está afetando inclusive os países vizinhos, como Bolívia, Peru e Colômbia. A questão é, se está acontecendo isso aqui do lado dos três poderes, que dirá então as coisas horrorosas, tenebrosas, tétricas que devem estar ocorrendo em várias regiões do interior do Brasil profundo, onde poucas pessoas têm coragem de ir e assistir. É isso aí, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se alguém estiver a fim de assinar essa carta, ingresse através do nosso grupo em WhatsApp, que vai ficar o endereço na descrição do vídeo. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, comente, curta, comente, participe. A voz do povo hoje se faz emergencial e é a expressão máxima de uma, se podemos chamá-lo assim, de uma democracia de verdade. A democracia é a voz do povo, mas enquanto o povo fica em silêncio sepulcral, nós estamos vivendo a continuidade de um regime que apenas se omite e, ao mesmo tempo, aplaude certas ações nefastas que afetam a vida humana e a vida não humana também. Sem a vida dos não humanos, seria impossível a nossa existência e a existência de vocês.